Um dos assuntos mais falados nos últimos tempos é o acordo Mercosul-União Europeia, acordo comercial que foi finalmente celebrado entre Mercosul, os países do Mercosul e também a União Europeia. Esse acordo ainda não está 100% ativo, na verdade ele não está ativo, mas está em vias, muito próximo de se tornar uma realidade. Inclusive, esse é um dos temas que aparece com frequência no Enem e também em outros vestibulares, as relações comerciais entre os blocos econômicos. Meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia aqui do Humanizando e bora conversar hoje sobre o acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia. Quem ganha e quem perde com esse acordo? Essa é uma pergunta que foi feita e é feita com frequência, né, aos nossos governantes, a quem está por trás do acordo, lá na Europa também. Quem é que está ganhando e quem é que está perdendo, ou será que os dois ganham? Lembrando que toda vez que um acordo é celebrado, você vai ter ganhos e perdas. E sim, nós estamos ganhando de alguma maneira, assim como a União Europeia também está ganhando. Eu estou aqui com o auxílio luxuoso do meu tablet, do meu quadro virtual, e vou trazer aqui para vocês, ao longo desses minutos, algumas informações importantes para a gente conversar sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Primeira coisa importante, a gente tem que dizer que esse acordo ele não começou faz pouco tempo. Para falar a verdade, ele começou na década de 90. Eu fiz esse esqueminha aqui, esse infográfico, para a gente comentar aqui desde o início como é que foi esse desenrolar do acordo Mercosul-União Europeia. Olha só, o início das conversas aconteceram ali entre 95 e 99, tá? Para ser mais preciso, no final da década de 90, esse acordo passa a ser uma realidade, pelo menos ser uma realidade no debate, na construção das ideias, tá? Então você tem ali o início das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo ele vai ser inicialmente ali assinado como acordo quadro da cooperação, tá? Que é o início das conversas. Basicamente é um flerte ali, tá? Entre os dois blocos, beleza? Só que de 99, final da década de 90 até 2004, ali pouca coisa mudou. E em 2004 a gente começa a ter o problema ou os problemas centrais aparecendo ali, né? Os impasses. Primeiro grande impasse que emperra de vez o acordo Mercosul-União Europeia, o protecionismo europeu em relação à agricultura. Os países do Mercosul têm uma produção agrícola muito maior do que os países da União Europeia, principalmente o Brasil. Então, se você faz um acordo para liberar o comércio entre esses dois blocos, quer dizer que os produtos brasileiros, por exemplo, da agricultura, chegariam sem impostos na Europa, nos 27 países da União Europeia, e isso acabaria prejudicando a produção dos produtores europeus, porque produzem menos, logo os produtos deles são mais caros. Só que a União Europeia ela aplica o que a gente chama de subsídio, que é uma ajuda financeira aos produtores nacionais para poder tornar os produtos mais competitivos. E os países do Mercosul falaram assim, mas peraí, vocês vão aplicar essa ajuda financeira aí, aqui a gente não aplica, isso não é justo. Então, primeira trava. Segunda trava, indústria, né? Os produtos industrializados europeus são muito mais sofisticados do que os produtos industrializados dos países do Mercosul, inclusive em quantidade de produtos, diversidade, tecnologia. Então, os países do Mercosul alegavam que tinham temor ali disso prejudicar a indústria dos países do Mercosul, já que os produtos industrializados europeus são mais tecnológicos, mais baratos, muitas vezes, e isso impactaria a indústria nacional. E a questão do meio ambiente, isso pegou muito mesmo, porque a Europa, os países europeus da União Europeia, se comprometeram com os acordos ambientais, como, por exemplo, o Acordo de Paris para conter as emissões de CO2 no planeta, reduzir os efeitos da mudança climática. E o Brasil também é signatário desse acordo, mas, ao mesmo tempo, o desmatamento estava crescendo muito na Amazônia. E isso foi um entrave durante o início da década de 2000 ali para que o acordo avançasse, né? Em 2010, a gente tem ali a retomada das conversas entre os dois blocos, exatamente para pavimentar de novo essa aproximação, porque é vantajoso para os dois. Só que, de fato, né, o acordo começa a ter avanços mais claros em 2019, tá? Por quê? Porque em 2019 o cenário comercial no mundo já era outro. A gente tem que lembrar que em 2018 Donald Trump assume a presidência nos Estados Unidos e havia um temor
que o Trump estendesse as tarifas comerciais que ele colocou para a China para os europeus também, o que depois vai se confirmar, mas no segundo mandato do Trump. Então a União Europeia não queria ficar dependendo demais dos Estados Unidos e entendeu que isso era o momento certo para retomar o acordo, assim como os países do Mercosul também. Por quê? Porque o mercado consumidor europeu, o mercado consumidor tem um alto poder aquisitivo. Então é interessante demais exportar para eles sem tarifas, né? Bom, entre 2020 e 2024, nós temos novamente os impasses voltando à tona. Tá? Que impasses são esses? Os impasses ambientais, principalmente, o impasse agrícola, e aí muda de lado o impasse agrícola, porque agora são os produtores europeus, principalmente franceses, que alegam que vão ser muito prejudicados com a entrada de produtos agrícolas, principalmente do Brasil, na Europa, porque produzem em menor quantidade, mesmo com subsídio, o produto brasileiro vai ficar mais barato. Então isso torna-se um impasse, mas em 2025 o acordo ganha novos contornos e parece que finalmente, final de 2025, esse acordo vai sair do papel. O problema todo é que mesmo os países da União Europeia fazendo todo o movimento para que esse acordo saia do papel, nós vamos ver que os impasses permaneceram e, internamente, a França, principalmente, atuou no sentido de dificultar a assinatura desse acordo. Mas vem comigo que daqui a pouco eu te conto mais sobre isso. Bora lá. Primeira coisa importante, vamos fazer aqui uma retrospectiva, vamos entender um pouco de cada bloco, quais são as principais características de cada bloco. Trouxe aqui primeiro para a gente conversar o Mercosul. Lembrando que o Mercosul ele é formado hoje por 5 países e um 6º país que está suspenso do bloco, que é a Venezuela. Hoje o Mercosul é formado por Argentina, Brasil, Bolívia, que entrou no final de em meados de 2024, Paraguai e Uruguai. São membros plenos do bloco, porque o bloco também tem membros associados, que são países que não participam das decisões e não têm os benefícios que estar no bloco tem, ok? Inclusive, esse mapa está desatualizado aqui, porque a Bolívia já é membro pleno de 2024 para cá, ok? Muito bem. Foi criado em 1991 e ele é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Essa informação é importante demais para você que vai fazer o Enem, paulistas. Uma união aduaneira significa que há uma tarifa externa comum. O que é isso? É um imposto comum para importação de mercadorias. Tudo que vem do exterior para dentro do Mercosul tem a mesma tarifa, recebe sempre a mesma tarifa, tá? É claro que existe uma lista de produtos em que a TEC é aplicada, não são todos, tá? Então isso acaba dando uma certa liberdade aos países de negociarem acordos bilaterais em alguns produtos, mas a lista é extensa da TEC, tá? Muito bem, o PIB do Mercosul em torno de 3 trilhões de dólares. Então é um PIB relativamente alto se você considerar a soma de todos os países, mas a gente vai ver que em comparação com a União Europeia é muito baixo. Grande produção de commodities. O que são as commodities? São produtos primários, produtos de origem primária, matérias-primas, que têm uma demanda mundial e uma oferta mundial. E a demanda e a oferta mundial acaba afetando o preço deles. Então você tem o ouro, a soja, a carne bovina, o minério de ferro, o petróleo, café, milho. Todos esses são commodities, tá? Então, os países do Mercosul têm um foco muito grande na agropecuária e na mineração. E por que esse ponto é importante? Porque são produtos que a União Europeia não tem em grande quantidade. Então, isso é muito bom para os europeus. Então, ter o Mercosul abastece o mercado europeu com esses produtos, certo? Rolando a minha tela aqui um pouco mais para baixo, já no caso da União Europeia, a gente tem que entender o seguinte, a União Europeia ela foi fundada em 1951, ou seja, é um bloco muito mais antigo, inclusive foi o primeiro bloco econômico do mundo, não surgiu com esse nome na União Europeia, inicialmente era chamada de SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço era o início ali da troca comercial entre um grupo pequeno de países, ainda não eram os 27 de hoje, ela foi sucedida pela Comunidade Econômica Europeia, de 57, e depois pela própria União Europeia em 92. Ao longo desse processo, a União Europeia foi recebendo membros, foi ampliando a quantidade de países membros. Hoje, e aqui quando eu falo hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, agora nós temos 27 países e há um projeto para ampliação, entrar de novos países, só que para entrar de novos países, o que tem que acontecer?
nós precisamos do aval de todos os países membros da União Europeia, dos 27, tá? O mercado consumidor hoje é de 448 milhões de habitantes, ou seja, você tem um mercado consumidor muito grande em termos de população. Queria te lembrar aqui, ó, que do Mercosul é em torno de 270 milhões de habitantes. Então você tem uma população somada maior do que a do Mercosul e, logicamente, também temos um PIB muito maior. Gente, nós estamos falando aqui do PIB nominal. O que é PIB nominal? É como se fosse o PIB bruto, tá? Sem descontar pagamento de impostos, etc. Sem descontar a dívida. 18 trilhões de dólares. Aqui não está em euro não, tá? Então, moral da história, 18 trilhões de dólares, galera, é basicamente, né, 6 vezes o PIB do Mercosul. Então, a União Europeia tem um poder econômico muito grande. Você entende qual que é a vantagem para o Mercosul de ter essa possibilidade de comercializar mais com a União Europeia, tá? Outro ponto, a União Europeia tem uma grande produção industrial, produtos de alta tecnologia e serviços de comunicação. Tanto é que a gente tem várias operadoras, praticamente todas as operadoras de celular no Brasil são europeias, né? Tecnologia de ponta, que isso ajuda a desenvolver a indústria nacional, a tecnologia nacional. E o problema é a agricultura subsidiada, que é aquela ideia de agricultores europeus acabam recebendo benefícios que os produtores brasileiros não têm, tá? E também os produtores do Mercosul. Bom, quem ganha e quem perde, né? Quais são os pontos positivos? Depois de tudo que eu falei aqui para você, quem é que ganha, quem é que perde, quais são os pontos positivos e negativos? Quando a gente olha para o Mercosul, eu trouxe aqui de uma forma bem clara que nós tivemos, no caso do Mercosul, a ampliação de mercados e investimentos. Teremos, né, no caso, se o acordo de fato sair do papel. O risco para a indústria nacional é um ponto negativo. Por quê? Porque o produto europeu tem mais tecnologia, muitas vezes ele é mais barato, e vai ter uma pressão ambiental muito grande por parte dos europeus para que o Brasil e os demais países da União do Mercosul cumpram os acordos de redução das emissões de CO2, de gás estufa no geral, tá? Agora, para a União Europeia, qual que é a grande vantagem? Você tem uma expansão industrial e geopolítica. A União Europeia passa a depender menos dos Estados Unidos, que inclusive Donald Trump, no seu segundo mandato, impôs tarifas à União Europeia. É o segundo bloco, é o segundo grupo de países ali com mais impostos, né, tarifas, tá? Há uma resistência do setor agrícola europeu ainda, por quê? Porque alegam que os produtos agrícolas do Mercosul são mais baratos, isso vai prejudicar o produtor nacional, tá? Um ponto importante, o acordo estava prestes a de fato passar a valer no final de 2025, mas em uma ação interna coordenada pela França, a Justiça da União Europeia, o Poder Judiciário da União Europeia, passou a ter a prerrogativa da decisão se o acordo vai ou não poder ser homologado, tá, gente? É importante dizer que, para esse acordo sair do papel, você não precisa da unanimidade, como acontece na adesão de um país ao bloco. Então, acabou que a maior parte dos países, a maioria, votando a favor do acordo, ele saiu do papel, só que os países contra entraram na justiça. Então, estamos nesse ponto aí ainda, mas isso deve ter um desdobramento muito em breve, porque é de interesse da União Europeia não depender tanto dos Estados Unidos. As portas estão se fechando nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Seguinte, para a gente caminhar para o final aqui, olha só, se você não conhece o Humanizando ainda, eu quero te convidar a conhecer o nosso curso Humanizando. São 4 disciplinas: Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Aqui no Humanizando, você não vai ter acesso apenas a aulas de humanas. Você vai ter acesso também a um método Humanizando. A gente vai te ajudar, a gente vai te ensinar a ler e entender questões, aulas, reportagens, tudo aquilo que você for ler, que tem a ver com as humanas. E você sabe que tem a ver com as humanas, como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Nesse caso, então, olha só como é que ter clareza dos fatos melhora resolução de questão, melhora os seus estudos, e aqui no Humanizando a gente trabalha exatamente isso. Então, eu queria fazer esse convite para você. Se você ainda não nos segue no Instagram, aproveita para seguir a gente lá no @curso Humanizando. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque isso ajuda a entregar o nosso vídeo para mais pessoas que precisam saber desse conhecimento junto com vocês. Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!